Oi, seja bem-vindo ao canal Verdadeiramente. Eu me chamo Daniele Santos e estou aqui nesse momento compartilhando experiências e reflexões que possam auxiliar as pessoas na expansão de consciência, na percepção da realidade, daquilo que a gente muitas vezes se limita a partir do nosso ponto de vista, das nossas crenças e de tudo que nos cerca. E então, nesse canal, como proposta, trazer vídeos reflexivos. Se você ainda não viu os vídeos anteriores e queria entender mais sobre outros assuntos e também quiser deixar a sua sugestão de tema para que eu possa trazer alguma reflexão, pode deixar nos comentários que eu vou ficar muito feliz em receber. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar uma reflexão muito interessante que eu venho fazendo há alguns dias, compartilhando com algumas pessoas, que eu acredito que de alguma forma nos liberta de alguns aprisionamentos, de ideias preconcebidas que a gente tem de que a vida tem que ser difícil, de que as coisas têm que ser pesadas, do que o que acontece fora precisa necessariamente chegar até mim, né, refletir ou respingar de alguma forma na minha vida. E isso não é real. Isso não é necessário. A gente pode até fazer com que seja real, mas não se torna necessário. E eu me lembro, quando eu era criança, certa vez, uma das poucas coisas que eu me lembro do período da escola, porque eu fui uma aluna atípica, aquela que não aprendeu nada. Mas uma coisa me chamou muito a atenção quando eu era pequena ainda, não me lembro em que ano foi, mas quando a professora explicou que dois corpos não poderiam ocupar o mesmo lugar. Aquilo me chamou muito a atenção porque eu achei contraditório. No primeiro momento eu pensei que não era verdade o que ela estava dizendo, que não fazia sentido. Mas é claro que cientificamente faz todo sentido. Eu acredito que de alguma forma eu já estava ali manifestando algum conhecimento espiritual, algo que entrou em choque com essa verdade no momento que ela me trouxe essa informação. E é claro, só fui entender isso muito tempo depois, até tinha esquecido desse episódio, né, dentro do exercício ali da escola, que tinha me chamado a atenção em uma contrariedade de algo que é tão óbvio. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai entendendo um pouco sobre a consciência, sobre a realidade paralela, sobre o mundo além da matéria, nós podemos perceber que o material, aquilo que a gente vive na dimensão 3D, nessa que nós podemos pegar, tocar, sentir, experimentar, conquistar, essa dimensão ela não é real enquanto unicidade, né? E é nessa dimensão que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E foi isso que me trouxe uma contrariedade naquele momento instantânea que eu não sabia de onde vinha. Então, aos poucos, hoje eu consigo perceber, através dos estudos da física quântica e tudo mais, questões espirituais, que os corpos, eles podem sim ocupar o mesmo lugar em dimensões diferentes. Então, para mim, a incógnita que tinha ficado do tempo da escola já se resolveu. Mas, enfim, quando a gente consegue compreender o quanto o mundo é dimensional no sentido de ter várias possibilidades, de ter além de várias existências, de vários universos e multiversos, mas também o quanto nós podemos criar e entrar numa realidade de forma diferente. Então isso está muito intrínseco na nossa mente, enquanto crença coletiva, de que as coisas fora precisam estar bem para que a gente fique bem internamente. Então é aquela ideia que eu sempre comento, né? Que é preciso ter para poder ser. Então eu preciso ter dinheiro ou ter segurança ou ter saúde para poder ser feliz, para ser uma pessoa tranquila, para, né, ser alegre ou qualquer coisa assim. E na verdade isso não é real, porque o processo é totalmente inverso, é o contrário. Nós criamos a realidade externa. Então, toda vez que a gente acorda de manhã e pensa, por exemplo, ou sintoniza com alguma realidade enquanto sentimento, angústia, né? Se a gente acorda e já fica angustiado com alguma preocupação, com algo que precisa resolver, você acessou essa realidade. Essa dimensão, ela existe. E essa dimensão é retroalimentada por muitas pessoas, pelo mundo todo, pelo universo todo, até mesmo da onde a gente desconhece. Então nós entramos nesse mundo, nessa realidade. Quando a gente acessa a realidade da alegria, do contentamento, da gratidão, nós acessamos uma outra frequência. E isso é muito interessante porque mesmo você estando no mesmo lugar, no mesmo ambiente, de mais pessoas, você pode estar numa frequência diferente.
né? Mesmo você vivendo a mesma vida no mesmo contexto, como que uma pessoa dentro de um ciclo familiar, marido e mulher, por exemplo, o marido está depressivo e a mulher está bem. O que acontece? Qual é a realidade? Claro que cada um enfrenta situações diferentes, mas a escolha de que frequência vai acionar é muito relativa ao que a gente determina. É como frequências de rádio, a gente sintoniza onde quer sintonizar. Então, no mundo em que nós vivemos, enquanto dimensão e sentimentos, existem vários outros que estão ali emaranhados no mesmo movimento, na mesma frequência, assim como nós vemos vários sinais. Hoje aqui, né, pela TV, pelo celular, vocês não conseguem ver, mas com certeza no ambiente que vocês estão, até mesmo por poder estar assistindo esse vídeo, existem várias frequências, né, de internet, de televisão, de telefone, de tudo que é tipo de coisa. E todas essas ondas, elas estão se cruzando, se interligando o tempo todo, e uma não necessariamente interfere na outra. Isso é tão interessante. E é o que acontece com nós, com os nossos sentimentos. Então, o fato de eu estar bem não vai necessariamente interferir em quem não está, a não ser que essa pessoa queira mudar a frequência. E o contrário também acontece. Se alguém não está se sentindo bem, mas opta por entrar na frequência de quem está, naturalmente, de uma forma muito espontânea, o estado se altera. Nas técnicas que eu estudo para o trabalho terapêutico, né, profissional, a gente aprende a acessar estados alterados de consciência instantaneamente. E a gente aprende que nós podemos mudar esse estado vibracional através do pensamento. Porque como tudo isso é natural a nós, quanto mais elevado o nosso pensamento, quanto mais sereno, tranquilo, quanto mais positivo, mais fácil é de alcançar, mais leve é. Só que o contrário, os pensamentos negativos, de tristeza, de raiva, de mágoa, de preocupação, eles são densos, eles são pensamentos mais pesados. Então é como se realmente puxasse a gente para baixo. Por isso até que algumas pessoas relatam que se sentem pesadas em determinadas situações que estão vivendo. Então, para a gente sair desse estado é muito fácil, porque é natural a nós. O que é natural é o nosso bem-estar, porque isso deriva do amor. Mas o que é hábito e o que é comum dentro da história humana? A negatividade. Nós vivemos historicamente, a gente traz do nosso sistema uma ideia de que a vida é difícil, de que a vida é dura, de que tudo é muito sofrido, de que o que acontece fora reflete dentro. Então, nós olhamos hoje a condição humana, né, o período de pandemia e a questão do acesso de pegar ou não pegar o vírus, de manifestar ou não manifestar sintomas, é muito interessante, gente. Pode não fazer sentido agora, mas um dia isso vai se tornar uma realidade para nós. Isso é criado, é uma realidade criada, não existe acaso, não existe sorteio de que uma pessoa vai pegar, vai passar mal, a outra vai ficar bem, porque se a gente admitisse isso, onde estaria a providência divina em tudo, né? Nós precisamos abrir mão da crença em Deus, ou pelo menos daquele Deus onisciente, onipresente, que eu particularmente sinto e acredito. Tudo é consequência das nossas escolhas e não existe nada além disso. Tudo acontece a partir do que nós vibramos. Ah, Dani, mas poxa, eu não vibro nada disso, eu não quis atrair o vírus, eu não quis passar por nada disso, minha mãe era uma pessoa boa, meu pai isso, meu tio aquilo, certo? Só que existe toda uma história dentro de nós, subconsciente, que mantém sentimentos, né? E quando a gente não se conhece, quando a gente não faz esse processo de autoconhecimento, a gente desconhece essa história, que tá ali, escondidinha, afogada, que nós podemos perceber através das nossas emoções, daquilo que a gente vibra. O que faz sentido para mim analisar dentro do meu contexto, daquilo que eu vejo e que eu busco sempre uma expansão de reflexão maior, é que todas as vezes que nós nos submetemos a algo negativo, seja uma doença, seja uma dificuldade, a gente está vibrando consciente ou inconscientemente para atrair essa situação. Isso é um fato. E não significa que essas experiências sejam negativas. Eu já falei isso num vídeo anterior sobre a realidade da pandemia. Tudo que nós estamos vivendo é para que a gente possa acordar,
para que a gente possa despertar para o nosso verdadeiro potencial. Tudo tem um sentido, uma razão, um porquê, um objetivo. E quando a gente fica vidrado, a gente fica vibrando, ou entra naquela sintonia da indignação, ou do medo, da revolta, da não aceitação, automaticamente a gente se fecha para qualquer aprendizado. E a gente não se coloca na vida da forma como a gente deveria, ou na verdade, da forma como seria bom para nós nos colocar. Então, hoje, a realidade que nós estamos vivendo com o vírus, ela está totalmente sendo alimentada pela própria humanidade. O vírus não vai conseguir se desprender de nós, ir embora ou amenizar enquanto a gente não deixar. Isso vai demorar para acontecer porque 95% da humanidade, estima-se, está nessa consciência de sono, está vibrando na negatividade. A própria frequência do vírus, alguns estudos já trazem mostrando, ela é muito baixa, baixa a ponto de estar em paralelo ali, estar em sintonia com a mágoa, com o sentimento de culpa, com o sentimento de inferioridade, com vibrações que a gente traz aí há milênios dentro de nós e que nós estamos tendo a oportunidade de ressignificar e a gente não faz. E aí nós continuamos nesse movimento de mediocridade diante da vida. E aí a gente espera que o vírus vá embora, mas quem está alimentando ele somos nós. A gente espera que a miséria vá embora, que a política melhore, mas tudo isso é consequência do que nós estamos alimentando. Não existe nada além disso. Não existe como essa realidade mudar enquanto a gente não mudar. Então, que mundo você vive? Eu me pergunto isso, tenho me perguntado e foi um dos objetivos de fazer esse canal, para que essa reflexão ela fique também mais clara para mim e que eu possa compartilhar com outras pessoas, para que eu possa me encontrar no meu mundo, porque por muito tempo eu senti anseios, necessidade de fazer algo, me sentir um pouco mais útil diante da vida, diante de tudo que está acontecendo. E existem situações onde a gente não consegue atuar e, de certa forma, a gente se força a fazer, entrar no mundo da política, opinar sobre algumas coisas. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de falar sobre questões políticas no sentido do entendimento burocrático de algumas coisas, da funcionalidade. Mas eu tenho muita facilidade em perceber energeticamente o propósito de tudo, a sintonia de tudo. Então, eu não sei falar e entrar em assuntos políticos no sentido de discussões de certo ou errado, do que fazer, do que não fazer, do que é verdade, do que é bom, mas eu consigo sentir a proposta. E talvez, trazendo reflexões como essa, eu consiga também auxiliar as pessoas a entender a proposta de tudo isso. Os políticos nada mais são do que o reflexo do que nós vibramos, do que nós sentimos. Eles são como nós. Não significa que a gente compactua com os erros, com a falta de honestidade, enfim, esses dogmas também que a gente já tem muito forte em relação à política. Porque fala em política, lembra de roubo, de desvio de dinheiro, né, de corrupção. Isso já ficou muito intrínseco na nossa consciência coletiva. Só que isso também não faz parte da verdade num contexto total, né? É uma parcela de verdade. Só que tá tão evidente porque nós estamos tão focados nessa vibração, nessa energia, que a gente não percebe o quanto nós alimentamos isso e o quanto a gente dá combustível para que isso continue acontecendo. Então, a proposta desse vídeo, da reflexão inicial, o próprio título do vídeo, Em que mundo você vive, é para que você e eu possamos parar para refletir. Em que mundo você está vivendo agora? Que mundo você quer viver? O que você está atraindo para a sua vida? O que você está gerando enquanto realidade? O que você está fazendo que está conectado com a sua essência, aquilo que te faz bem, aquilo que de alguma forma te inspira, que te move, que você não precisa fazer de uma forma forçada, porque é cansativo, porque você tem que fazer, que é pesado para você fazer. O que você faz que de fato te conecta com algo dentro de você, que te faz sentir vivo, que te faz se sentir pertencente ao mundo. Porque quando nós não estamos fazendo isso, a gente está no movimento de consciência de sono, vivendo para comer, para pagar conta, para resolver problemas, para usufruir dos prazeres que a vida traz, e aí você volta tudo de novo, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vivendo nesse ritmo de que a vida é só isso.
E a vida não é só isso. Na verdade, isso é o menos importante de tudo, mas é o que a gente mais valoriza. E aí a gente transfere a responsabilidade para o fora, como se nós não tivéssemos uma parcela de contribuição para tudo que está acontecendo. E nada vai mudar enquanto a gente não vai mudar. Esse é o fato real. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: floresça onde Deus te semeou. Você já percebeu aonde você floresceu? Com quais são suas habilidades? Qual é o seu perfume, a sua cor, o seu formato? Ou o que você está tentando ser, ou se encaixar, ou seguir, ou o que você está buscando, o que você acha que te preenche externamente e que de fato não traz nenhuma contribuição para você e para o mundo. E aí você fica olhando dentro da sua caixinha ali de necessidades desnecessárias, o mundo lá fora, e criticando, apontando, direcionando, mas de fato é o próprio mundo, a própria realidade que você está alimentando. Então isso é tão paradoxo e ao mesmo tempo tão irônico de se perceber que quando a gente começa a entrar nessa dimensão de realidade, você começa a falar, poxa vida, mas realmente quando eu estou negativo, quando eu estou me sentindo para baixo, quando eu ainda alimento mágoas, negatividade sobre os outros, eu estou de fato contribuindo para tudo que está acontecendo. Eu estou contribuindo para a guerra, eu estou contribuindo para o roubo, eu estou contribuindo para a falta de humanização. É isso que nós estamos fazendo. Então, a política entra nesse contexto, a saúde, a economia, tudo entra nesse contexto, porque tudo é reflexo do plano em que nós estamos vivendo, da vibração que nós estamos alimentando a cada segundo na nossa vida. Então, a gente pode ocupar, enquanto corpo, não físico, mas consciência, vários espaços ao mesmo tempo, e cabe a cada um de nós escolher onde quer sintonizar, ter consciência daquilo que está priorizando enquanto sintonia. Bem, acho que era essa reflexão que eu queria trazer hoje, para que nos ajude a perceber de fato onde a gente quer estar, em que lugar do mundo eu quero me encontrar. E aí, se isso fez sentido para você, se te ajuda de alguma forma, e claro, se você quiser compartilhar com alguém que possa também se beneficiar com tudo isso, não deixe de fazer essa contribuição para você e para o mundo, tá bem? Então a gente se vê mais alguns vídeos, logo logo eu estou postando outras reflexões aqui no canal que possam me ajudar e ajudar outras pessoas também. Até mais!